Naquele banquete da marinha, tarde da noite, todos brindavam em clima de festa. Depois, teve uma reunião da alta sociedade, com todos vestindo roupas luxuosas e formais. O céu noturno estava deslumbrante. E o destino final? Um cassino no distrito de entretenimento. Bastion desce da carruagem, olha ao redor, até que alguém surge e dá um tapinha no ombro dele. Vai ficar aí parado? Anda logo, entra! Era Lucas von Ewald, filho único do Conde Ewald e presidente da Câmara de Comércio Imperial de Berg. Bastion responde rapidamente, meio sem jeito. Aconteceu um imprevisto. Arihi chega logo atrás e fala de forma enigmática. Você vai entender em breve. Com um sorriso travesso, ele completa. Dependendo do ponto de vista, tem muita coisa interessante por aqui. Arihi e Lucas ficam encarando Bastion, que não sabe o que responder. Então, ele fecha os olhos, respira fundo e entra no cassino junto com os dois amigos. Isso aí! Elogia Arihi. Já pensou se você fosse embora? Ia me decepcionar demais. Lá dentro, o ambiente fervia. Gente concentrada nas mesas de cartas, luzes, apostas. Até que 3 caras altos, bonitos e cheios de presença entram no salão. Na hora, o dono do cassino se levanta e corre para recebê-los, animado. Finalmente vocês chegaram. Ele começa a desabafar. Já tava ficando nervoso, faz tempo que vocês não aparecem. Ao notar Bastion, o dono do cassino franze a testa como se fosse a primeira vez que o via e pergunta ao Lucas. E esse aí? Lucas responde empolgado. Ah, fui eu que trouxe. É a primeira vez dele aqui, então é normal você não conhecê-lo. E então, Lucas decide apresentar Bastion de um jeito bem dramático. Sabe aquele cara que andou aparecendo em todas as notícias? Na Batalha Naval das Ilhas Troza, ele enfrentou o inimigo de frente, pulou dentro da base inimiga e capturou o almirante do exército de Nova, vivo. Ele é o herói do Império, Capitão Bastion Clausewitz. Ele tava incrível naquele dia, e tá bem aqui na sua frente. O dono do cassino arregala os olhos. Percebe na hora que Bastion é alguém importante, e provavelmente muito rico. Fascinado, diz: Nunca imaginei que conheceria o herói que protege as fronteiras marítimas do Império. É uma verdadeira honra, capitão. Ele se curva respeitosamente e convida os 3 para subir. Por aqui, senhores. Preparei uma sala especial no 2º andar. Arihi, subindo atrás, comenta com Lucas. Toda vez que você me apresenta para alguém é com esse exagero. Mas Lucas nem liga. Na verdade, se orgulha de Bastion. E daí? Eu gosto de exibir meus amigos. Enquanto sobem, Bastion ouve uma voz masculina atrás dele. Por favor, só mais uma chance. Deixa eu tentar mais uma vez. Ele olha de lado e vê um viciado em apostas implorando pro segurança. Me deixa entrar, eu ainda tenho dinheiro pra apostar. O segurança com desprezo responde. Ah, é? Mostra aí onde tá esse dinheiro todo, então, Duque Mendigo. O homem desesperado começa a gaguejar, até que tem uma ideia nojenta, oferecer a própria filha como garantia. É isso, minha filha, posso usar minha filha como garantia. Ele começa a falar dela como se fosse uma mercadoria. Vocês sabem o quanto ela é linda e talentosa, né? Aquela cama ali nem se compara. Então me deixem jogar só uma rodada. Antes que ele terminasse a frase, alguém coloca a mão no ombro dele e pergunta. Ei, você tem como bancar o que acabou de dizer? O viciado se vira e vê Arihi. Arihi continua. Você tá dizendo que sua filha vai pagar todas as suas dívidas? Pode garantir isso? O homem hesita, mas acaba dizendo com orgulho. É claro, minha filha tá aqui na cidade. Aliás, posso dizer com certeza que ela é a mulher mais linda do Império. Arihi ouve aquilo e apenas sorri de leve, depois se levanta lentamente, animado. Isso aqui vai ser mais interessante do que eu pensava. Ele vira pros amigos e pergunta. E vocês, o que acham? Lucas, empolgado, corre até ele. Vale a pena, né? Ele impede Bastion de sair. Você veio até aqui, Bastion. Não vai embora agora. Bastion suspira, derrotado. Tá bom, tá bom. O viciado é levado até a sala com os 3. O garçom distribui as cartas. Bastion parece desinteressado. Talvez perder nem fosse tão ruim assim. Com um leve sorriso, ele diz. Vamos começar. Do lado de fora, o céu estava escuro como tinta. Dentro do cassino, a área onde os 4 estavam reunidos já estava cercada de curiosos. Outros apostadores perguntavam. O que tá rolando ali? Que jogo é esse que tá chamando tanta atenção? Você provavelmente não ouviu ainda, mas o Duque Mendigo apostou a própria filha, e parece que a rodada tá prestes a terminar. O viciado olha para as cartas na mão, suando frio, claramente nervoso. Lucas também perdeu. Nem eu consegui ganhar dessa vez. Aí ele olha curioso pro Bastion, que ainda tá analisando suas cartas com seriedade. E você, Bastion? Bastion responde com calma. Bom, até que minhas cartas não tão ruins. Ele coloca as cartas na mesa. O viciado fica sem palavras. Arihi se levanta na hora, surpreso. Uau, isso aí é praticamente uma sequência real. Lucas zoa. Então o Capitão Clausewitz acabou de ganhar a mulher mais linda do Império.
Arihi ainda não acredita. O que é isso? Jogando cartas com a deusa da sorte no colo? Isso não vale. O viciado, completamente descontrolado, só consegue dizer: eu perdi. Impossível. Os outros que estavam assistindo se aproximam e falam: bora, cara, você tem que pagar a aposta. Outro observador comenta em tom de piada: o Duque Mendigo tá escolhendo genro agora? O homem nega na hora. Não, tem alguma coisa errada aqui. Bastian, ouvindo aquilo, se incomoda. Tão patético que eu nem consigo olhar pra ele. Sem paciência, ele se levanta e diz: chega, vamos embora. Lucas, surpreso com a pressa do amigo, tenta impedir. Como assim, Bastian? Você tem que cobrar a aposta. Arihi corre pra reforçar. Isso mesmo, você tem o direito. Nesse momento, o viciado tem um estalo. Ele se vira e corre atrás do Bastian. Espera, por favor, só mais uma vez. Me perdoa, dessa vez eu juro que ganho. O jeito patético dele faz Bastian encará-lo com desprezo. O homem treme, assustado. Bastian se afasta com nojo. Percebendo o clima, Lucas chama um segurança. Ei, quero que a aposta seja cobrada, como foi prometido. O viciado se assusta de novo. Ele não queria perder sua filha tão facilmente. Levanta, ameaçando. Vocês sabem com quem estão lidando? Ele avança pra cima do Bastian, gritando. Como se atrevem a me tratar assim? Vocês vão se arrepender. Se o imperador souber que mexeram com minha filha, vocês vão ver só. E então ele solta. Aquela garota. Vocês nem deviam se atrever a olhar pra ela. O sangue dela é real. De fato, a filha era tão linda quanto os rumores diziam. Enquanto isso, a noite avança. O relógio bate meia-noite. Num canto da cidade, uma garota está tricotando. Ela para e olha pela janela, ansiosa. Já tá tarde. Será que o pai ainda não voltou? Odete chama baixinho a irmã que dorme do lado. Tira a corda, se senta rápido e pergunta. Irmã Odete, papai ainda não chegou? Odete sorri gentilmente. Ainda não, Tira. Preocupada, Tira continua perguntando. E se acontecer de novo, o que a gente faz? Odete segura a mão dela e tenta acalmá-la. Vai ficar tudo bem. Não adianta esperar mais. Vamos dormir. Tira obedece. Tá bom. As duas caminham juntas até o quarto. De repente, um rangido na frente assusta Tira. Que barulho estranho. Odete tenta tranquilizar. Deve ter sido só o vento. Mas Tira continua assustada, se escondendo atrás da irmã. Parece choro de fantasma. Chegando no quarto, Odete coloca a irmã na cama e acaricia gentilmente. Dorme bem, Tira. O carinho faz Tira sentir que tem outra mãe ali com ela. Mas eu não sou sua filha. Odete não responde. Apenas sorri com doçura. Depois que Tira adormece, Odete volta pra sala, mesmo já sendo tarde da noite. Agora preciso organizar a lista do que falta comprar. Amanhã vendo as rendas que terminei nesses últimos dias. A família de Odete tinha caído na pobreza por culpa do vício em jogo do pai. No ano passado, ainda viviam bem, numa casa com água quente. Mas depois do caos, tiveram que alugar um lugar bem mais simples. Ela se lembra do que Tira disse sobre o barulho. Pra mim, aquele som assustador. Até parece doce agora. Porque no fim das contas, a gente quase foi parar na rua. Odete sente um alívio leve. Pelo menos conseguiu alugar o sótão de um prédio velho, graças a uma pensão da realeza, deixada por sua mãe falecida. Pensando nisso, ela tira da gaveta uma foto da mãe. Segundo o que me contaram, minha mãe era a primeira princesa, a favorita do falecido imperador. Princesa Helen, uma mulher linda, adorada pelo povo. Diziam que até as flores ficavam envergonhadas ao lado dela. A princesa já tinha até noivo, o herdeiro de Róbida. Eram um casal abençoado pela nobreza e pelo povo. Mas numa noite, 3 meses antes do casamento, a princesa simplesmente... ela desapareceu. Seguiu a escuridão e fugiu com seu amante secreto, o Duque Desen, de uma família que já tinha caído em total ruína. Naturalmente, isso chocou o império inteiro. O imperador ficou decepcionado com a própria filha. Rompeu os laços publicamente, mandou confiscar todos os bens e títulos da princesa e a exilou do império. O desfecho era fácil de prever. Seus pais se tornaram andarilhos pobres de uma hora para outra. Naquela época, a mãe de Odete passou a mão em seus cabelos e disse suavemente: Odete pediu que a filha jamais se esquecesse de algo. Nunca perca sua dignidade, aconteça o que acontecer. Odete sorriu com doçura, gravando as palavras da mãe no fundo do coração. Sim, mamãe. Ela foi criada com rigor. A mãe sempre teve esperança de que um dia a filha recuperaria seu status real. Por isso, Odete aprendeu dança, etiqueta, música, pintura e até várias línguas estrangeiras. Tudo para atender às expectativas da mãe. Mas, de repente, num dia qualquer, Odete gritou: Mamãe! A mulher pisou no chão com força, a boca cheia de sangue. Suas últimas palavras foram para a filha amada. Odete, minha querida,
Você precisa recuperar seu lugar de origem. Ao ouvir aquilo, Odette só conseguiu chorar, sem conseguir conter a dor. O dia de recuperar a antiga honra ainda não tinha chegado. Enquanto se perdia nesses pensamentos, ouviu uma batida na porta. Alguém lá fora perguntou: "Tem alguém aí?" Ela olhou para trás, ainda distraída. Depois, sem hesitar, abriu a porta com naturalidade e perguntou: "O que houve? Tá tão tarde?" O guarda perguntou seu nome. "Você é a senhorita Odette, filha do Lord Dessen." Ao ouvir isso, Odette ficou em choque, achando que tinha acontecido alguma coisa com o pai. Imediatamente respondeu: "Sim, sou eu. O que aconteceu com meu pai?" O guarda foi direto: "Então, por favor, venha comigo." No caminho, ele contou tudo para Odette sobre o vício do pai em jogos. Pelo visto, ele tinha feito outra dívida absurda no cassino. Ela não conseguiu esconder o espanto. O guarda insistiu: "É melhor ir até lá para ouvir a explicação completa." Sabendo que o pai tinha se metido em mais problemas, ela cerrou os punhos com raiva. "Pai, de novo?" murmurou Odette. "Entendi." Sem perder tempo, voltou para dentro para se preparar. E antes de sair, avisou ao guarda: "Já volto. Espere só um minuto." A calma com que Odette agiu, como se nada demais tivesse acontecido, fez o guarda sentir pena dela. Será que ela já tá acostumada com isso? A vida dela estava sendo completamente destruída pelo próprio pai. Do outro lado, o viciado suplicava incessantemente ao dono do cassino que poupasse Odette. "Eu imploro, não faça isso com ela. Ela tem sangue real. Se fizer isso, haverá grandes problemas." Mas o dono do cassino não deu importância e até ficou muito irritado com ele. "Você está tentando ter o bolo e comê-lo também? Foi você quem apostou aquela nobre filha. Agora, implorar é inútil. Os guardas já foram buscar sua filha." O viciado, ao ouvir isso, tremia de incredulidade. "Não, impossível." Nesse momento, Lucas aproximou-se e perguntou a Bastion, com curiosidade: "Ei, Bastion, você está prestes a conhecer a neta de Sua Majestade, o Imperador. Como se sente?" Bastion não respondeu. Em vez disso, virou-se para fazer uma pergunta a Lucas: "Você acredita nas palavras daquele homem?" Lucas rapidamente expôs seus pensamentos, de maneira relutante. "Só acho que, se for verdade, seria muito interessante. Mas no que diz respeito a acreditar, Arihai estava muito confuso sobre por que Bastion faria tal pergunta, já que ele sabia que sua filha era uma pessoa bela. O fato de ele afirmar que ela é a mulher mais bonita do Império não é digno de confiança? Vendo Lucas e Arihai tão interessados, Bastion sentiu que tinha que acompanhar tudo. "Eles parecem bem interessados. Acho que terei que cooperar com essa confusão até o fim." Nesse instante, o guarda trouxe Odette. "Trouxe ela!" Bastion olhou com curiosidade. Os espectadores também aguardavam ansiosos. Finalmente, ela chegou. Odette entrou, movendo-se gradualmente em direção ao pai. Mas, inesperadamente, ela passou por ele, fazendo o viciado entrar em pânico. Odette, cobrindo o rosto com um chapéu preto, perguntou a todos no cassino: "Digam-me quanto meu pai deve?" Todos ficaram muito surpresos ao ouvir sua pergunta. "Hã?" Os espectadores, ao escutarem a pergunta de Odette, começaram a sussurrar e comentar: "O que há com essa garota? Por que ela é tão arrogante?" Um observador próximo logo percebeu: ela provavelmente não entende a situação. Arihai tomou a iniciativa de explicar a Odette o que estava acontecendo. "Parece que a senhorita entendeu algo errado. Nós não a chamamos aqui para pagar a dívida." Odette, ao ouvir isso, imediatamente quis ir embora. "Se é assim, não tenho motivo para ficar. Vou levar meu pai." Arihai rapidamente a impediu. "Isso dificulta muito as coisas para nós. Deixe seu pai ir, mas você tem que ficar." Odette perguntou, confusa: "O quê?" Arihai então declarou que havia sido apostado no jogo. "Porque aquele pai apostou você." Odette não pôde evitar se assustar ao ouvir aquilo. "Endo, por que ela age assim?" Alguém percebeu. "Ela claramente não entende a situação." Arihai explicou: "Acho que há um engano. Não a trouxemos aqui para acertar dívidas." Odette já se virou para sair. "Então não há motivo para ficar. Vou levar meu pai." Arihai a impediu. "Não será tão simples. Seu pai pode ir, mas você fica." Odette franziu a testa. "O quê?" Arihai foi direto. "Porque seu pai apostou você." Odette ficou chocada ao entender a situação. Arihai continuou: "E a pessoa ali é quem ganhou a aposta." Imediatamente, todos os olhares se voltaram para Bastion. Arihai, depois de explicar a situação para Odette, perguntou novamente: "Entendeu a situação agora?" Odette estava em choque. Ela gritou: "Pai!" O viciado só conseguiu cair de joelhos, suplicando: "Me perdoe, filha. Eu não imaginei que as coisas chegariam a esse ponto." Mesmo entendendo a gravidade, ele ainda resmungou teimosamente: "Mas eu poderia ter ganhado muito." Os presentes não seguraram as risadas de escárnio. Odette ficou tão furiosa que cerrou os punhos. Então percebeu algo. Os 3 homens usavam uniformes brancos impecáveis.
Eram oficiais da marinha. Se estavam na capital, deviam ser da alta sociedade. O que faço? Fujo com o pai? Não, tem guardas por toda parte. Odette desviou o olhar, e seus olhos se encheram de tristeza. Só tem um jeito. Ela se aproximou de Bastion. Assim que parou diante dele, explodiu. Não tem vergonha! Soldados que deveriam proteger o Império envolvidos em apostas. Você sabe que contratos que negociam pessoas são ilegais, não sabe? Bastion sorriu com desdém. Usar moral e lei como argumento aqui não vai resolver nada. Odette insistiu, pressionando com ética profissional. Desde quando soldados usam o local como desculpa para perder a honra? Bastion começou a se irritar com aquela repreensão inesperada. Não esperava ser moralizado nessa situação, e ainda com essa postura. Depois do discurso, Odette mudou o tom. Por favor, perdoe o erro do meu pai desta vez. Eu pagarei toda a dívida no lugar dele. Bastion, ouvindo isso, colocou a mão no bolso e disse: O que devo fazer? Não quero. A expressão dele era tão provocadora que Odette ficou atônita. Ele se aproximou e afirmou: Quem manda aqui sou eu, porque você caiu nas minhas mãos. Com um sorriso arrogante, Bastion desafiou: Tire esse véu. Não me importo com o dinheiro nem com você, mas não vou sair no prejuízo sozinho. Mostre seu rosto uma vez e acabamos com isso. Odette recuou, desequilibrada. Bastion a observou com interesse. Agir assim só me deixa mais curioso. Lucas, vendo a cena, suspirou. Isso está meio forçado, não? Arihai também cutucou. Dá mais um pouco de drama. Bastion ficou incomodado. Esses dois não sabem quando parar. Ele já estava fazendo concessão ao se envolver nessa confusão. Se soltasse ela sem exigir nada, só ia arrumar mais problema. O pai de Odette, nervoso, insistiu. Faça o que pedirem e vamos embora logo. Bastion concordou. Se não quiser, seguiremos as regras. Odette, hesitante, perguntou. Você cumpre sua palavra? Bastion só sorriu, calado. Honra e dignidade. Que nobreza esperar isso num cassino. Mas ele virou e afirmou. Claro. Odette cerrou as mãos, que tremiam. Então preparou-se para tirar o véu. Mantenha sua promessa. Lucas e Arihai estavam ansiosos para ver sua beleza. Para surpresa de todos, Odette removeu o chapéu, revelando olhos e um rosto tão perfeito como uma escultura. Bastion, ao ver seu rosto, pareceu hipnotizado. Lembrou-se do que o pai dela dissera antes e surpreendeu-se. Pensei que ele fosse só um mentiroso patético, mas a filha é realmente linda. Aquela verdade era inegável. Manhã seguinte, o pai de Odette já estava em casa, dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Tira chegou de manhã cedo e perguntou à irmã. Irmã, devo trancar a porta com uma tábua? Odette respondeu, secamente. Tranque, e o que você fará depois? Tira falou, amarga. Não importa. Se ele ficar trancado ali, seja o que for que aconteça, eu não ligo. Na verdade, até prefiro. A reação da irmã preocupou Odette. Tira. Ela se virou, cheia de rancor. Todo dia é a mesma coisa. Bebedeira, dívidas de jogo e tudo mais. Até isso eu aguento, já estou acostumada. Mas o que ele fez com você e comigo? Nunca vou perdoar. Tira olhou para o pai, que dormia como um morto, esticado como se não tivesse preocupações. Como alguém pode ser tão sem vergonha? Odette parecia não ouvir, lembrando-se da noite anterior. Conseguimos voltar, sãs e salvas. Graças àquele homem, Bastion a libertara. Considere a dívida paga. Ela se sentira aliviada. Pelo menos ele cumpriu a palavra. Tive que suportar a humilhação de mostrar o rosto. Mas pelo menos saímos dali. De repente, Tira perguntou. Não podemos denunciar isso ao imperador? Ela queria que Odette... A gente devia pedir ajuda à família imperial antes que o pai cause mais confusão. Por favor, tenta pedir ajuda pra eles. E se aceitarem? Você ainda é neta do imperador. Mas de repente, o livro que Odette segurava caiu no chão. Ela se levantou e interrompeu a irmã com firmeza. Isso não tá permitido. Tira ficou surpresa com a atitude tão ríspida. O que Odette mais temia era que, se descobrissem o que o pai tinha feito, a família real cortaria a mesada que ainda recebiam. Ela então segurou os ombros da irmã com força e disse: Escuta com atenção o que eu vou falar. Não, é não. Entendeu? Tira ficou assustada com a reação, mas acabou concordando. Tá bom. Desculpa por ter falado da família real. Odette respirou aliviada e a abraçou. Mas, por dentro, pensava com tristeza. Por que eles ajudariam alguém como eu, filha de um homem lixo, que arruinou até a vida da própria irmã? Pro imperador, minha existência é vergonhosa. Enquanto isso, em Ards, uma cidade costeira perto da capital, onde ficam as mansões de nobres e membros da realeza, um carro entrou em uma propriedade elegante. A região norte era conhecida por suas paisagens lindas, chamada de a Pérola de Ourdims. Aquele território, que antes pertencia a um antigo conde, foi enfraquecendo com o tempo.
até ser comprado por uma nova família rica, os Closet. Eles controlavam boa parte das ferrovias do Império Bergs. Assim que Bastion voltou para casa, alguém saiu correndo para recebê-lo. Bastion, você dirigiu esse monte de metal até aqui sozinho? Era Maria Gross, sua tia. Bastion apontou para o carro. Como você pode ver? Maria o repreendeu, meio rindo. Eu não entendo você. Por que continua fazendo exatamente o que seu pai odeia? Bastion então respondeu, estendendo a mão com um sorriso charmoso. Vai ver, ele tem a pena do filho que nem dinheiro tem para contratar um motorista. A porta da mansão se abriu, revelando um interior luxuoso e cheio de brilhos. Os empregados os receberam com reverência. Maria continuou. Quando alguém se preocupa mais com os seus bens do que você mesmo, esse alguém é seu pai. Bastion só respondeu com leveza. Nem considero isso bens. É só uma casa velha e um fundo fiduciário qualquer. Maria entendeu na hora, sempre se esquivando. Os boatos de que ele tinha herdado uma fortuna enorme da família da mãe já corriam por aí, mas ela respeitava a decisão dele de não ostentar. Mesmo assim, não deixou de alertar. Mas lembra de segurar firme. De repente, ela mencionou o avô. Foi por isso que ele te entregou aquela faca. Você sabe melhor do que ninguém o motivo. Bastion fingiu inocência e respondeu com um sorriso. Não faço ideia do que você tá falando. Maria suspirou. Sabia que o sobrinho era teimoso. Então mudou de assunto. E você sabe, né? A festa de hoje é para anunciar o noivado do From, seu irmão mais novo. Parece que a noiva é filha do Conde Kleine. Sim, confirmou Bastion. Maria, então, imaginou o rosto do pai deles ao ouvir aquilo. Ah, eu conheço bem aquele sorriso forçado do seu pai. Os olhos de Bastion escureceram. Lembrou de Franz, o meio-irmão que seu pai escolheu como sucessor da família. A mãe dele era de linhagem nobre. O pai sempre sonhou em melhorar seu status, e não hesitou em escolher Franz. Bastion, então, deu um sorriso irônico. Deve estar radiante agora. O filhinho dele se casando com uma aristocrata de alto escalão. Maria, percebendo que Bastion ainda não tinha nenhuma noiva à vista, aproveitou. E você também devia encontrar alguém que possa ser suas asas. Bastion sorriu com leveza. Pode deixar, vou lembrar disso. Mas aquela resposta só deixou Maria mais inquieta. Ai, tão confiável, né? Foi então que ela lembrou de algo importante. E outra coisa, melhor você não se atrever a olhar para a princesa Isabelle. Ela pode te arrastar direto pro inferno. A Isabelle? Bastion murmurou. Isso mesmo. Já espalharam por toda a alta sociedade que ela tá completamente apaixonada por você. Bastion se recordou. Ah, aquela que sempre seguia o imperador, quando eu ainda era oficial. Ele lembrava bem do jeito como ela o olhava. Aquilo o deixava desconfortável. Balançou a cabeça. Não sinto nada por ela. Maria ignorou e continuou. Você acha isso, mas o imperador é diferente. E explicou. Ele viu a própria irmã jogar a vida fora por amor cego. Se você acha que a filha dele vai poder viver como a princesa Helen viveu um dia, então boa sorte tentando justificar isso depois. Na hora, Bastion entendeu. Ela estava falando da infeliz princesa Helen. Ele então se lembrou do pai de Odette. O mendigo do cassino também tinha citado esse nome. Disse que a filha tinha sangue real. Maria, vendo que ele estava distraído, chamou. Bastion, você tá me ouvindo? Mas Bastion já nem ligava mais para essa história da tal filha perdida. Ah, eu já conheço bem esses golpistas que fingem ter sangue nobre. Ele riu e afirmou com confiança. Maria, com toda a certeza, disse. Não tem nada como que se preocupar. Ficar pensando demais é só perda de tempo. No palácio do Império Bergs, uma mulher observava fotos tiradas secretamente de Bastion e parecia incomodada. O que vamos fazer em relação a isso? A pessoa ao lado tentou tranquilizá-la. Calma, madame. São só algumas fotos. Mas ela não estava satisfeita. O casamento tá chegando. E toda noite a garota fica olhando fotos de outro homem. Você ainda acha isso tão irrelevante assim? Essa mulher era a Imperatriz Bergs. O homem ao lado respondeu com firmeza. Como você mesma disse, Isabelle vai se casar mais cedo ou mais tarde. Não importa o quanto ela admire Bastion. Isso não muda os fatos. E aquele homem era ninguém menos que o Imperador Bergs. A Imperatriz cobriu o rosto com as mãos, entristecida. Helen também tinha um noivo. E mesmo assim jogou tudo fora por causa de um amor tolo. O Imperador parou na hora ao ouvir esse nome. A Imperatriz percebeu que tinha dito algo que não devia. Então se apressou em se explicar. Me desculpe, não foi minha intenção ofender a família real. É só que eu tenho medo de que aconteça algo parecido com o que houve com a princesa Helen. O Imperador assentiu, entendendo. Eu sei, madame. Ele cruzou os braços e afirmou com firmeza. Mas isso não vai acontecer. Embora Bastion seja um homem extraordinário, ele definitivamente não pode se casar com a princesa. Ao ouvir isso, a Imperatriz se lembrou de outro assunto delicado. E quanto a Odette, você vai simplesmente abandoná-la para sempre? O Imperador se espantou.
Por que você tá falando da Odette agora? A imperatriz mencionou o Duque Dessen. Ele tá causando problemas de novo, o imperador respondeu com tédio. Ele sempre foi assim, nada surpreendente. Mas a imperatriz insistiu, preocupada. Ele anda se infiltrando até em cassinos. E se algo acontecer com a Odette? O imperador continuava indiferente. A única razão pela qual ainda ajudo aquela família é por causa da Odette. Se não fosse sua irmã, eu não me importaria nem um pouco com o que acontecesse com ele. A imperatriz concordou. Eu também odeio o Duque Dessen, mas fez questão de dizer. Mas não podemos simplesmente cruzar os braços e ver a filha da princesa Helen sofrer desse jeito. O imperador não respondeu. Então, a imperatriz foi direto ao ponto. Por isso estive pensando. Não seria melhor encontrar um parceiro adequado para Odette? Alguém como o Capitão Closets? O imperador não conseguiu esconder a surpresa. Apontou para a foto sobre a mesa. Closets? Você tá falando do Bastian Closets? A imperatriz confirmou. Sim, mesmo com status um pouco inferior, ele é um herói da guerra. Conduziu uma vitória imensa. Eu acho que ele tem mérito suficiente para se casar com alguém da realeza. O imperador ficou um pouco confuso naquele momento. Mesmo que seu sangue seja um pouco inferior, ele ainda é filho da família mais rica do império. Um jovem forte como ele poderia se casar com qualquer nobre de baixa patente. Por que precisava ser logo a filha do Duque Dessen? A imperatriz, por outro lado, tinha uma opinião diferente. Mesmo que a família esteja desmoronando agora, os Dessen ainda são um ducado de linhagem antiga. Além disso, Odette também tem sangue real. O imperador ainda hesitava. Mas tentou argumentar. A imperatriz, no entanto, não deixou que ele pensasse demais. Segurou sua mão e insistiu. Isso pode ser muito bom para Isabelle. Foi aí que ela revelou sua verdadeira intenção. Se Bastian Closets se tornar um casal com a prima dela, talvez Isabelle não tenha escolha a não ser repensar seus sentimentos. O imperador ficou surpreso ao ouvir aquilo, e a imperatriz continuou sussurrando ao seu ouvido. Você é o imperador. Ele é apenas um oficial qualquer. Você tem poder suficiente para controlá-lo como uma marionete. Por favor, permita que Bastian Closets e Odette se casem. Pela proteção da nossa princesa Isabelle. Neste mundo, o casamento é uma transação. E essa parecia perfeita. A enorme fortuna conquistada ao se casar com a mãe e depois a ascensão de status ao se casar novamente com a filha querida de uma família nobre. Bastian aprendeu isso com o próprio pai, que nunca foi indulgente. Mesmo dentro da família real, a presença de Bastian chamava a atenção de todos. Nesse momento, uma duquesa veio cumprimentá-lo. Há quanto tempo, Lord Bastian? Como se sente ao saber do noivado do seu querido irmão mais novo? A mulher era Sandrine Denier, única filha do Duque Levier, a família mais rica de Pélia, e também prima de Lucas. Bastian olhou para Sandrine e refletiu. Se é para me vender, então que seja por um preço alto. Com esse pensamento, respondeu com um sorriso cordial. Claro, vou considerar isso uma honra para minha família. Sandrine concordou com ele. Isso mesmo, é uma honra para a família Closets. Como se eu não soubesse o quanto isso te afeta. Em seguida, virou-se e chamou um garçom. Bastian observou Sandrine atentamente. Sandrine Denier, há alguns anos, ela se casou e virou Condessa Renaud. Mas, por causa de muitos conflitos logo no início do casamento, já está se preparando para o divórcio. De qualquer forma, até o ano que vem, se nada mudar, ela voltará a ser a filha querida da família ducal. Afinal, os Levier são poderosos demais. Depois de deixar algo com o garçom, Sandrine chamou Bastian novamente e falou com um tom de esperança. Estou me esforçando para te ajudar a conquistar a glória. Espero que, até lá, você não cometa nenhuma besteira. Só porque resolveu agir por impulso. Claro, respondeu Bastian para Sandrine, ainda com aquele sorriso elegante. Eu também vou tentar não perder a confiança que construímos entre nós. Mas de repente, ele se aproximou e se inclinou em direção a ela. Sussurrou baixinho no ouvido da duquesa. Não confia tanto assim em mim. Pelo menos por agora. O tom foi leve, mas o aviso era sério. Ele continuou. No momento, a dama, ou a família mais vantajosa, é sempre minha primeira escolha. Mas você sabe como é. O mercado de casamentos muda o tempo todo, né? Sandrine ficou incrédula e perguntou surpresa. Você tá me ameaçando? Bastian não respondeu diretamente. Apenas abriu um sorriso radiante. Ameaçando? Que isso? Vê como um incentivo. Espero que você conquiste sua liberdade logo, Condessa. Sandrine soltou um suspiro, sem saber se ria ou se brigava. Depois comentou, meio crítica. Esse seu sorriso é carinhoso demais, senhor. Mas as palavras que você diz são frias como gelo. Ele respondeu, despreocupado. Sério? Enquanto os dois conversavam, Sandrine notou alguém se aproximando. Ah, olha só, disse ela.
A Lady Closets tá lançando um olhar furioso pra cá. Aposto que ver o filho dela conversando tão amigavelmente com a filha de uma família ducal tá deixando ela à beira de um colapso. Bastion riu, elogiando. Como sempre, muito observadora. Sandrine apenas suspirou de novo, como quem já calculou todas as possibilidades. Você é admirável. Ela então se afastou, encerrando a conversa. Vou sair agora. Hoje só vim pra confirmar o quanto você é confiável. Bastion apenas acenou com a cabeça e respondeu com educação. Entendo. Então, até a próxima. Enquanto a duquesa se afastava, outras damas começaram a cochichar entre si, observando a interação entre os dois. Você viu aquilo? Vi sim. A relação entre eles é... diferente, né? Pois é. Ao que tudo indica, o novo marido da condessa Renaud é mesmo o Capitão Closets. Essas palavras acabaram chegando aos ouvidos de Maria. Bastion, por sua vez, já não suportava mais o clima daquela festa. Foi pra fora, respirar um pouco e observar o ambiente. Ficou ali, pensativo, olhando pro céu. Pensou na garota. Ela não chorou nem no final. Aquele duque miserável. Dificilmente vai mudar. E o destino dela agora depende disso. Não é como eu. Hoje, por 2 vezes, me peguei prestando atenção em coisas pequenas. Enquanto estava imerso nesses pensamentos, Maria apareceu de repente, surpresa. Então é aqui que você tá, Bastion. Ele se virou e sorriu. Só tô tirando um tempo. Depois de tanto tempo no campo de batalha, é difícil se acostumar com festas. O rosto de Maria ficou mais sério. Preocupada, ela perguntou. Mesmo assim, por que tá olhando pra lá? Aquele lugar não te traz boas lembranças. Ela hesitou e então disse com a voz mais baixa. Você quase morreu naquela praia. Naquela época. Bastion corria, ferido no ombro, fugindo de lobos selvagens. Não havia mais caminho. Na frente, um penhasco. Abaixo, um rio enorme. Ele se virou. 2 lobos o esperavam, bocas escancaradas, prontos para atacar. Apavorado, ele tomou uma decisão. Saltou. E, daquele lado, uma mulher viu tudo. E ficou em choque. Era Maria, ainda muito jovem na época. Maria, ainda jovem na época, ficou curiosa ao ver algo caindo no mar. Pensou, o que foi aquilo? Será que alguém pulou? Ela se assustou quando percebeu que era Bastion. Depois de um tempo, ele foi levado de volta à mansão, e os criados cuidaram dos seus ferimentos. Maria, furiosa com a situação, repreendeu o professor dizendo que, com o menino nesse estado, aquilo não podia passar impune. O professor se justificou, dizendo que foi um acidente, que o jovem mestre estava montado em um cavalo quando, de repente, o animal se assustou e saiu correndo. Ele afirmou que tentou encontrá-lo imediatamente, mas Maria insistiu, perguntando de onde tinham vindo aqueles cães selvagens. Quis saber se ninguém tinha checado se o lugar era realmente seguro para treinar. O professor ficou sem palavras. Maria, decidida, disse que não deixaria aquilo passar e que investigaria tudo. Antes que ela continuasse, um homem colocou a mão em seu ombro e sugeriu que ela parasse. Disse que ela tinha ouvido o professor e que aquilo foi apenas um acidente durante o treinamento. Era Jeff Closets, pai de Bastion. Maria ficou ainda mais irritada com a postura dele, dizendo em voz alta que o filho quase morreu e que ele queria simplesmente tratar tudo como se fosse normal. Jeff então deu uma resposta direta. O assunto terminava ali, e ele demitiria o professor por negligência. Maria não ficou satisfeita com a decisão dele. Jeff então foi até Bastion e perguntou se ele estava bem. O garoto apenas levantou os olhos e olhou friamente para o pai. Jeff, vendo o filho vivo, apenas disse que ele teve sorte. Maria observava a relação entre os dois, pai e filho, e se decepcionava. Pensava que seu irmão já não estava mais em si. Aqueles ferimentos não pareciam de um único dia. E decidiu que não deixaria Bastion continuar morando naquela casa. Assim que tomou essa decisão, entrou em contato com a família materna do menino. Os Illes vieram buscá-lo uma semana depois. Apesar de o maior desejo deles ser afastá-lo, Maria não se arrependeu, porque Bastion precisava sobreviver. Só assim poderia pensar em vingança no futuro. Mais tarde, Maria refletiu. Disse que, embora não estivesse totalmente satisfeita com aquela garota, tecnicamente ainda não divorciada, não podia negar que ela era o tipo ideal de noiva que Bastion precisava. Se ela, ou a família dela, apoiassem Bastion, isso seria uma ameaça real para o pai dele. Ao ouvir isso, Bastion se sentiu compreendido. Maria o entendia. E mesmo dizendo tudo aquilo, ainda confiava muito nele. Mas Maria alertou. Ele não podia simplesmente descartar todas as outras opções só por causa disso. Sempre era preciso ter um plano reserva. Bastion refletiu por um instante. Plano reserva. Então respondeu, concordando com Maria. Eu vou lembrar Lady Gross. De volta ao lado de Odette, Tira parecia incomodada. Justamente por ser parecida com o pai viciado em jogos. Por que eu tinha que herdar exatamente a aparência dele? Pensava. A mulher mais velha que estava sentada à frente de Odette tomava seu chá tranquilamente. Pelo menos aquele homem fez algo útil pela filha, disse ela. Estou falando daquele que abalou o império inteiro só com o rosto. Essa mulher era a Condessa Trier,
prima do imperador. Ela perguntou: onde está o Duque Den? Odette abaixou a cabeça para responder: meu pai saiu. Talvez ele se atrase. A condessa, ao ouvir isso, soltou: soltou. Ainda bem. Tive sorte de não encontrar aquele sujeito patético. Foi nesse momento que Odette percebeu o motivo da visita e perguntou: então, qual é o propósito da visita da senhora? A condessa colocou a xícara sobre a mesa e foi direta: vim falar sobre seu casamento. A família imperial escolheu um noivo para você. Odette ficou chocada. O quê? Se endireitou na cadeira, já incomodada. Por que estão falando de casamento assim, do nada? A condessa não quis enrolar. Não gosto de perder tempo, então serei direta. O imperador quer que você se case com Bastion Closets. Odette mal podia acreditar no que estava ouvindo. Mas, ainda assim, manteve a compostura. Sentou-se com calma, embora por dentro estivesse cheia de ressentimento. Apertava o punho com força por baixo da mesa. Então falou com franqueza: então Sua Majestade quer me usar. A condessa ficou satisfeita com a rapidez da resposta. Ainda bem que você não é burra. Exatamente. Se você e ele se casarem, a princesa Isabelle vai desistir dele logo. Ela continuou explicando. Segundo rumores entre os nobres, Bastion não tinha nenhum sentimento por Isabelle, e isso era uma vantagem. Honestamente, embora ele não tenha título, a família Closets é instruída. Vem conduzindo negócios lucrativos há gerações, e hoje são conhecidos como os reis das ferrovias do Império. O pai de Bastion se casou com uma nobre tradicional, e por isso foi aceito entre os aristocratas. Mas Bastion, filho da primeira esposa, era a exceção. O sangue da parte materna, a família Illis, era considerado indigno. Apesar de rica, essa fortuna tinha vindo do comércio de antiguidades em áreas pobres. Por isso, os nobres chamavam Bastion de neto lixo. Um título cruel, mas comum entre a aristocracia. A condessa deixou claro. Bastion não é um mau partido, é talentoso, herói da Marinha Imperial, e se tiver sorte, pode até virar almirante. Só que ele mesmo não parece interessado em se tornar genro do seu pai. Odette ouviu tudo em silêncio. Depois falou com firmeza. Nesse caso, a condessa pode transmitir meus desejos à Sua Majestade? Ela ficou surpresa. Como é? E já repreendeu em voz alta. Você está achando que esse casamento é um pedido do imperador? Isso não é um favor. É uma ordem, Odette. A jovem não se calou. Por que eu deveria obedecer a uma ordem tão absurda? A resposta veio rápida, sem espaço para réplica. Porque você é filha do Duque Den e da princesa Helen. Ainda não entendeu? O rosto de Odette mudou na hora. A condessa se levantou lentamente, impotente, para dar um último conselho a Odette. Na minha opinião, Odette, esta é uma oportunidade preciosa que eu trouxe para você. Não encontrará um marido melhor que este pelo resto da vida. Odette ouviu aquilo, mas ainda manteve sua opinião. Mas eu nunca nem pensei em casamento. A condessa aproximou-se gentilmente, tentando persuadi-la. Eu entendo. Você diz isso porque cresceu com um pai daquele jeito. A condessa queria que Odette compreendesse claramente. Pretende mesmo passar o resto da vida limpando as bagunças do seu pai e vivendo numa condição inferior à de uma empregada? Odette hesitou um pouco. Mas, condessa, eu... A condessa tocou suavemente a bochecha de Odette, aconselhando com ternura. Por que não tenta? Você nunca sabe. Talvez Bastion Closets seja exatamente o tipo de homem que fica deslumbrado por um rosto bonito. Na residência particular de Bastion, o mordomo Loves o cumprimentou assim que chegou. Seja bem-vindo, mestre. A festa durou mais do que eu esperava, explicou Bastion. Ultimamente, todos estão muito focados em política. Para alcançar meus objetivos, preciso manter boas relações. Afinal, usarei esse uniforme por mais alguns anos. O mordomo sentia que Bastion carregava um fardo pesado e disse com consideração. Pensando bem, o senhor já trabalhou duro o suficiente. Ao abrir a porta do quarto, o mordomo lembrou de um detalhe importante. Ah, é verdade. A senhorita Odette enviou uma carta. Bastion, confuso, perguntou. Senhorita Odette? O mordomo esclareceu. É a sobrinha que Sua Majestade, o Imperador, lhe apresentou. O rosto de Bastion ficou sombrio ao ouvir isso. Ah, aquela jovem. O mordomo tirou o casaco de Bastion e informou. Como de costume, coloquei a carta na sua mesa. Obrigado, pode descansar, disse Bastion. Assim que o mordomo saiu, Bastion refletiu sozinho. Sabia que o correto, em termos de etiqueta nobre, seria esperar a dama fazer contato primeiro. Mas ele havia esperado que ela recusasse imediatamente e nunca mais o procurasse. Olhando para a carta sobre a mesa, ele sentiu um incômodo. Parece que esse maldito casamento vai mesmo acontecer. Dias antes, o Marquês tinha convocado Bastion para uma conversa. O objetivo era transmitir uma ordem importante, pois, como o Marquês era amigo próximo do Imperador, recebeu diretamente essa tarefa. Você conhece a princesa Helen, irmã do Imperador que foi expulsa da família real, certo? Perguntou o Marquês Demon.
almirante da marinha. Sim, Bastion respondeu brevemente. Então, o marquês anunciou a intenção do imperador. Sua majestade quer lhe apresentar a filha da princesa Helen. Bastion se surpreendeu. Está dizendo que isso é uma ordem imperial? O marquês confirmou com seriedade. Sim, sua majestade deseja que você se case com a senhorita Odette, filha da princesa Helen. Essas palavras abalaram Bastion profundamente. De volta ao presente, Bastion terminou seu banho, jogou a toalha de lado e sentou-se, desconfortável. Não conseguia acreditar que o imperador pudesse ordenar algo tão absurdo. Sabia que o motivo disso tudo era a princesa Isabelle, aquela garota problemática. Pensou consigo mesmo. Mesmo sendo um imperador, não pode realmente me obrigar a casar. Mas, como militar, é uma ordem que não posso ignorar. Não posso jogar fora tudo que construí, até aqui, só por causa de um casamento. Após refletir por alguns minutos, ele pegou a carta na mesa. Decidiu que demonstraria respeito suficiente ao imperador e depois reorganizaria tudo da melhor forma. Olhou a assinatura na carta. Odette Teresa Marie Charlotte von Dam. Bastion ergueu uma sobrancelha, levemente surpreso. Pensou com certo divertimento. Senhorita Odette, que garota com um nome tão marcante. De volta ao lado de Odette, Tira anunciou. Coloquei a carta dele na sua mesa, irmã. Obrigada, Tira, respondeu Odette. Ela abriu a carta imediatamente para ler. A mensagem dizia apenas: concordo com a opinião da senhorita Odette. Quarta-feira, às 14 horas, reservarei uma sala de espera no Hotel Rainfield, na Avenida Pri. Odette ficou surpresa após ler. Sério? Seu olhar escureceu de incômodo. Que homem rude! Fiz questão de me apresentar formalmente com meu nome completo. E ele responde apenas com 3 linhas curtas, usando iniciais em vez do nome inteiro. Suspirou, frustrada e impotente. No fundo, sentia uma curiosidade em relação ao futuro marido. Que tipo de pessoa é Bastion Closets? Só por essa carta, já tem um mau pressentimento. Mas logo em seguida, lembrou-se das palavras da condessa. Isso não é um pedido do imperador, Odette. É uma ordem. Para Odette, aquelas palavras não passavam de uma ameaça. Ela olhou para o único vestido bonito que tinha, pendurado na parede, e pensou com tristeza. Além de obedecer às ordens do imperador em troca da pensão, não tenho outra opção. Nunca imaginei que usaria o vestido que minha mãe deixou numa situação dessas. Ela decidiu que antes do baile da família real, precisava se encontrar e conversar pessoalmente com aquele homem. Enquanto isso, no Palácio Real, Lucas calçava as botas, exausto. Quando vão acabar essas coisas chatas? Reclamou. Tenho que estudar nesse colégio antiquado todos os dias. Mesmo já estando designado para o quartel-general, ainda me forçam a aprender etiqueta. Isso é demais, Bastion sugeriu rapidamente. Se não está satisfeito, por que não pede para voltar para o esquadrão naval? Lucas respondeu desanimado. E jogar fora a posição que meu pai arrumou? Acha que ele me deixaria em paz? Lembre-se que até abandonei a missão original para te seguir sem pensar. Então Lucas, subitamente desconfiado, questionou. Espera, aonde você quer chegar com essa conversa? Sem diálogos inventados. Lucas continuou falando com Bastion. Parece que meu pai está satisfeito com você. Outro dia mesmo ele disse que gostaria de beber com você de novo. O que me diz? Bastion, ajustando as roupas, respondeu com um sorriso tranquilo. Se o seu pai convidou, será uma honra. Lucas admirava a facilidade com que Bastion lidava com pessoas mais velhas e perguntou brincando. Me ensina um segredo? Você tem mesmo o dom de agradar esses velhotes. Bastion apenas sorriu de leve. Internamente pensava. O cão de caça protege o dono. Para o Conde Ewald, eu serei usado exatamente para isso. Nesse instante, Lucas relembrou um momento do passado, quando tinha sido derrubado por um grupo de valentões. Eles zombavam dele dizendo coisas como: o jovem mestre da família Ewald é tão fraco assim? Não dizem que sua família é cheia de oficiais da marinha? Um deles agarrou Lucas pelos cabelos e perguntou com desprezo se ele não era apenas um garoto adotado. Naquele momento, alguém interveio para defender Lucas, dizendo que aquelas palavras eram demais. O valentão, surpreso, virou-se para questionar quem era o intruso, mas antes que pudesse terminar a frase, levou um soco e caiu no chão. Outro rapaz do grupo se assustou e recuou. Lucas ficou impressionado, vendo o valentão sendo golpeado várias vezes. Ao anoitecer, Lucas chamou aquele que o ajudou. Ei, obrigado. Você é Bastion, certo? Bastion virou-se friamente, e Lucas apresentou-se. Sou Lucas von Ewald. Bastion, satisfeito, percebeu que havia alcançado seu objetivo. O filho tímido do Conde Ewald realmente tinha sido uma bênção para ele. Essa amizade sólida com a família Ewald havia fortalecido muito a sua posição e prestígio na marinha. Mesmo que fosse preciso agir como um cão de caça por um tempo, isso valia a pena. Lucas, agora no presente, observava Bastion se preparando com atenção e perguntou, curioso. Então você vai mesmo se encontrar com aquela garota agora? O casamento da Sandrine provavelmente será arranjado no próximo ano.
Você pretende aceitar mesmo esse casamento? Se a Sandrine souber disso, vai causar uma confusão. Bastian respondeu tranquilamente. Preciso lidar bem com esse encontro. É uma ordem imperial, não tenho escolha. Lucas, preocupado, alertou com boa intenção. Mesmo assim, tome cuidado para não ser pego. Você sabe que, mesmo tendo linhagem nobre, essa situação pode não cair bem aos olhos daquela mulher. Bastian respondeu com indiferença. Tudo bem. A princesa Isabelle vai se casar com o príncipe herdeiro Belelov, de Liberg. Logo mais. Só preciso aguentar até lá. Demonstrando boa vontade, o imperador não insistirá nesse casamento por muito tempo. Após o divórcio, casarei com Sandrine, quando ela resolver seus problemas pessoais. Nada vai atrapalhar o cronograma. Não posso deixar algo assim estragar meus planos. Só espero que a senhorita Odette seja esperta o suficiente para entender a situação. No café reservado, Odette observava o relógio. Já passava 1 hora do horário combinado e ela estava sentada ali, esperando. Pensava, será que a pessoa que escreveu aquela carta não vem? Desde que recebi aquela carta, tenho um mau pressentimento. Nesse momento, um homem uniformizado entrou pela porta e os funcionários o cumprimentaram. Seja bem-vindo, Capitão Closets. Vou levá-lo à mesa reservada. Ao ver aquela pessoa, Odette confirmou. Ele finalmente havia chegado. Quando ele se aproximou, Odette ficou chocada, sem conseguir acreditar no que via. Imediatamente recordou-se daquele homem desprezível, do cassino. O mesmo que era chamado de herói do Império. Bastian também se surpreendeu profundamente ao ver Odette. Por um momento, ambos apenas se encararam, sem dizer nada. Um funcionário, percebendo o silêncio constrangedor, perguntou curioso. Algum problema? Bastian, desconfortável, achou que havia algum engano na reserva. Pode verificar de novo a reserva? Não sei se estou no lugar certo. Mas o funcionário confirmou novamente. Esta é a mesa que o capitão reservou. A jovem está esperando há mais de 1 hora. Por favor, sente-se. Bastian não tinha como argumentar. Caiu em profunda reflexão, lembrando da cena do cassino. O duque mendigo e apostador, naquela noite, havia dito muitas coisas. Se tudo aquilo fosse verdade, essa situação coincidia perfeitamente. Olhando novamente para Odette, Bastian concluiu. Era realmente a garota da aposta daquela noite. Com um sorriso de canto, Bastian tirou o chapéu e se apresentou formalmente. Sou Bastian Closets. Talvez essa não seja a primeira vez que nos encontramos. Não é mesmo, senhorita Odette? Depois que ambos sentaram-se, Odette serviu-lhe chá e perguntou com uma expressão séria. Você sabia de tudo desde o início, não é? Bastian pegou a xícara e negou. Eu não ousaria, senhorita Odette. Eu não tinha certeza antes. E continuou. Na verdade, minha imaginação não chega tão longe a ponto de acreditar que aquele homem que apostou e vendeu a própria filha num cassino de fundo de beco fosse mesmo o tal duque. E que a garota apostada fosse neta de sua majestade, o imperador. Odette ficou perturbada com aquelas palavras, caindo em reflexão. Na verdade, desde o primeiro encontro, já tinha percebido que Bastian a desprezava e não tinha intenção alguma de aceitar aquele casamento. Mas no fundo, ela sentia o mesmo. Com essa certeza, apertou os punhos e decidiu propor diretamente a Bastian. Por favor, diga à sua majestade que não estou satisfeita com esse casamento. Capitão, por favor me rejeite. Bastian, diante da atitude de Odette, olhou para ela com outros olhos, colocou lentamente a xícara sobre a mesa e recusou calmamente. Me desculpe, senhorita, mas não tenho intenção alguma de rejeitá-la. Bastian, então, recordou o primeiro encontro com Odette e percebeu, surpreso, que ela não havia mudado em nada desde aquela noite. Na lembrança, Odette o repreendia com frieza e indignação. Você não sente vergonha? E aquela lembrança estava ainda nítida na mente dele. Odette olhou para Bastian com indignação, recordando claramente aquela noite no cassino, e perguntou em tom firme. Que tipo de soldado se envolve com apostas e jogos ilegais? Enquanto relembrava aquilo, Bastian ainda se perguntava por que Odette parecia tão estranhamente calma. Se fosse outra pessoa naquela situação, estaria ajoelhada, implorando misericórdia. Mas Odette não. Ela continuava com a postura digna e controlada. Entre as lembranças de Bastian, ecoava a voz de Odette, o repreendendo duramente. Desde apostas até tráfico. Você não sabe que tráfico é ilegal, mas Bastian estava mais intrigado com a postura dela. O que sustentava aquele orgulho? Seria apenas por causa do sangue nobre que corria nas suas veias? Na memória dele, Odette sempre foi fria, séria e decidida. Por favor, capitão, me rejeite. Bastian sorriu ironicamente por dentro, pensando que, mesmo vivendo na parte mais baixa da sociedade, a personalidade daquela jovem estava profundamente gravada em seu sangue. Por fora, ele continuou educado, embora com sarcasmo e ironia, perguntando casualmente. Você conhece os rumores sobre sua família distante, não conhece? Odette franziu o senho levemente. Sua voz, agora mais baixa, mostrou certa inseguridade. Conheço. Bastian cruzou os braços, encarando-a com um tom sarcástico. Então por que acha que eu vim até aqui, mesmo sabendo de tudo? Odette ergueu o rosto subitamente
lançando-lhe um olhar afiado e irritado. Por favor, vá direto ao ponto, capitão. O tom de Bastion ficou sério subitamente, perdendo a ironia anterior. Seus olhos adquiriram uma expressão decidida. Neste momento, estou tentando demonstrar minha lealdade ao imperador. Odette ficou nervosa com a seriedade repentina de Bastion. A ausência do sarcasmo anterior a fez ficar apreensiva. Então, isso significa que você vai aceitar esse casamento? Bastion continuou sorrindo, agora com uma arrogância visível. Infelizmente, acho que será complicado nos casarmos. Por que não encenamos algo até a princesa Isabelle ficar noiva? Ao ouvir que precisariam fingir para enganar o imperador e toda a corte, Odette arregalou os olhos em pânico. Encenar? Está dizendo que devemos enganar a família imperial? O olhar de Bastion esfriou, e ele respondeu secamente. Mesmo que seja só uma encenação, precisamos parecer um casal prestes a se casar. Odette perdeu a compostura imediatamente, chocada com aquelas palavras. Bastion continuou com firmeza. É isso que o imperador espera de nós. O clima na sala ficou pesado. Bastion acrescentou, num tom quase resignado. Como pode ver, sou um oficial da marinha. O imperador controla as forças militares desse império, portanto, se ele der uma ordem, devo obedecer, senhorita Odette. Odette fechou os olhos, entendendo que era apenas um escudo usado para proteger a princesa Isabelle. Isso estava claro desde que chegara ali. Ainda assim, ela hesitou por um momento, mas decidiu perguntar baixinho. E você não acha que esses rumores vão prejudicar a minha reputação nesse período? Bastion deu de ombros, respondendo com indiferença. Não me importo com isso. Não sou exatamente um cavalheiro educado. O tom provocador dele fez Odette ficar surpresa, de olhos arregalados e lábios levemente abertos. Bastion completou. Ou melhor, esses boatos realmente não me interessam. Apoiando o queixo com a mão, Bastion sorriu misteriosamente, sugerindo com ironia. Então, sugiro que tome uma decisão. A opinião da neta favorita do imperador certamente vale mais do que a de um simples oficial da marinha, não é? As palavras dele fizeram Odette ficar ainda mais abatida. Ela permaneceu em silêncio, enquanto Bastion, ainda apoiado no queixo, sentia uma estranha satisfação com a situação. Os olhos azuis dele se estreitaram levemente. Bastion começava a suspeitar que Odette estivesse tentando se aproximar dele com algum propósito oculto. Afinal, se fosse honesta, poderia simplesmente rejeitar o casamento desde o começo. Certamente, ela tinha algum objetivo em estar ali. Ao perceber que Odette não parecia disposta a encenar o casamento, Bastion pegou o chapéu sobre a mesa, decidido a ir embora. Pensou consigo mesmo que não queria mais perder tempo ali. Se não está interessada, terminamos aqui. Ao vê-lo virar-se para sair, Odette despertou subitamente e correu atrás dele, aflita. Por favor, espere um momento. Bastion virou-se ao ouvir o chamado dela. Odette rapidamente lhe entregou um envelope branco. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente, enquanto Bastion encarava-a surpreso. Pensou imediatamente que havia dinheiro ali, e perguntou diretamente. Está querendo pagar pelo chá? Envergonhada, Odette corou profundamente, segurando o envelope com firmeza. Sim, não quero ficar devendo pelo chá do capitão. Bastion ficou em silêncio por alguns segundos, até abrir um leve sorriso e depois rir abertamente. Odette ficou extremamente surpresa com aquela atitude, mas ele recusou, dizendo com ironia. Fique com esse dinheiro. É melhor dar mais dinheiro ao duque para ele apostar. Assim não terei que encontrá-la naquele lugar novamente. Ela, sem entender, questionou. O que você quer dizer? Bastion respondeu com uma frieza carregada de desprezo, falando claramente sobre o pai dela tê-la vendido naquela aposta. Deveria se sentir sortuda por ele ter vendido você justamente para mim. Daquela vez você teve sorte, mas quem garante que vai ter a mesma sorte de novo? Quando Bastion disse isso, Odette ficou chocada. Ela mal podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Foi aí que ela percebeu de vez. Aquele homem estava zombando dela. Ele a desprezava. Odette ficou em silêncio, pensando no plano que Bastion tinha proposto. Fingir um noivado até a princesa se casar. E, mesmo contra sua vontade, ela sabia que esse plano tinha grandes chances de dar certo. Mas mesmo assim, ela ainda estava com medo, não estava pronta para lidar com tudo isso. E enquanto o sol ia sumindo atrás das casas, ela voltou para casa com passos lentos e cansados, imersa em pensamentos. Hoje foi horrível, murmurou, suspirando fundo. Na verdade, eu nem queria ver aquele homem nunca mais. Mas por mais que eu tente, não tenho escolha. De repente, gritos e discussão a tiraram dos pensamentos. Você ainda não vai desistir? Eu não quero. Odette reconheceu na hora. Aquela voz vinha da casa dela. É da minha casa? Pensou assustada. Não é possível. Ela correu e escancarou a porta. Lá dentro, viu sua irmã mais nova abraçada ao cofrinho com as economias que elas tinham juntado com tanto esforço. E ali, do lado dela, o pai viciado em jogos, prestes a roubar o dinheiro para apostar de novo. Esse é o fundo de emergência que a gente lutou para juntar, gritou Tira.
O pai, furioso, levantou a mão para bater nela. Sua pirralha insolente! Mas antes que ele pudesse fazer algo, Odete gritou. Tira! Ela correu e se jogou na frente da irmã, levando o tapa no lugar dela. O homem congelou ao ver aquilo. Odete! Gritou surpreso. Tira, tremendo, perguntou. Irmã, você tá bem? O pai também tremia, mas num tom seco e confuso soltou. Porque você... Odete olhou direto nos olhos dele, fria e firme. Nunca mais encoste um dedo na Tira. Os olhos dela estavam gelados, duros. Se isso acontecer de novo... Ela deu um passo à frente. Eu juro que você vai ver o que mais teme se tornar realidade. Tá me ameaçando agora? Rosnou ele, tentando manter a postura. Se não fosse por mim, disse ela, fria, você nem estaria recebendo um centavo da ajuda do palácio. E você sabe muito bem disso. O conde ficou pálido, mas não conseguiu sustentar o olhar. Irritado, apenas resmungou. Maldita pirralha! E saiu da casa. Odete ficou parada, em silêncio, enquanto Tira desabava em lágrimas. E enquanto olhava a irmã, pensou. Eu sei que sou o ponto fraco dele. Enquanto ele continuar recebendo essa ajuda, não vai querer me deixar em paz. Afinal, eu sou o único elo dele com a família real. Ela olhou com carinho para Tira. Mesmo não sendo filhas da mesma mãe, ela amava aquela menina com todo o coração. E naquele momento, Odete fez uma promessa silenciosa. Iria proteger a vida da irmã. E a dela também. Por mais que tivesse que suportar tudo. Por mais que fosse injusto. Ela iria aguentar. Mesmo que fosse contra o próprio pai. Ou naquele teatro ridículo criado só para enganar a princesa. Ela estava disposta a suportar tudo. Na mansão de Bastion, o mordomo entrou às pressas. Mestre, aí está o senhor, disse com alívio. Chegou um convite. Era um envelope azul. Um convite para o aniversário da rainha, anunciou animado. O mordomo parecia sinceramente feliz por Bastion ter sido convidado para um evento no Palácio Real. Se a senhora estivesse viva, com certeza ficaria muito feliz, completou. Bastion ficou em silêncio, olhando o convite em mãos. Pensava. Só me chamaram para confirmar o andamento do noivado. Mesmo assim, soltou um leve comentário. Nada mal. Ergueu os olhos para o céu, com um sorriso discreto. Uma festa real, hein? Lembrou do encontro com Odete mais cedo, e do jeito que ela tentou pagar o chá com um envelope de dinheiro. Isso fez rir de novo. O mordomo, surpreso com o bom humor do patrão, comentou. O mestre parece animado. Bastion apenas sorriu de canto. Tô curioso para ver como ela vai aparecer nessa festa. Em outra carruagem, já no palácio, um homem de braços cruzados olhava pela janela. Aquele é o coche do Duque Herhart? Murmurou surpreso. Do lado de fora, o pai de Bastion parecia empolgado. Finalmente vou conhecer o maior aristocrata do Império. Francelaus, meio confuso, perguntou. Como assim, pai? O homem olhou sério para o filho mais novo. Você estudou com o Duque por anos. Mas nunca ficaram próximos? Mesmo estudando juntos, não dá para virar amigo só por isso. Respondeu Franz, seco. Aquilo irritou o pai. Ainda mais ao lembrar que o Duque também não era próximo da mãe de Franz. E que os dois tinham anos escolares diferentes. Eu investi tanto para você entrar na escola mais prestigiada da capital. Resmungou frustrado. Franz, com notas excelentes, estalou a língua com impaciência. Não consigo me encaixar no mundo desses garotos que só pensam em arte ou filosofia vazia. A mãe de Franz tentou amenizar o clima. Bem, a filha do Duque de Esson vai estar no baile também, né? Mas o garoto torceu o nariz. Duque? Só porque tem instrução pode ser considerado nobre? A realidade dele não é tão diferente dos vagabundos que vivem às custas dos outros. Mesmo assim, a mãe sorriu e falou com leveza. De qualquer forma, não tem nada de errado em conhecer alguém de sangue real. Já não tá na hora do Bastion se casar? O pai concordou. É verdade. Mas logo franziram o senho de novo ao lembrar da família da noiva. Mas por que se envolver com a filha daquela família? Os olhos da madrasta se estreitaram. A família Klaus só foi reconhecida como nobre graças ao nosso esforço constante. E, para deixar bem claro, esse título só vale para mim, pro meu marido e pro Franz. Pra sociedade aristocrática tradicional, Bastion, com seu sangue baixo, jamais seria aceito. Ela o via como um obstáculo, e agora ele estava subindo alto demais. Tive que limpar o nome da esposa anterior como se fosse uma corrente atrapalhando a ascensão dele, disse irritada. E mesmo contrariado, Bastion estava conquistando prestígio. Era algo difícil de aceitar. De repente, Francelaus murmurou. Mas isso não é vergonhoso pra gente? A mãe rebateu com firmeza. Ninguém vai considerar a noiva dele como parte da nossa família. Aquela garota deixou Ardan com 12 anos e foi criada na casa da mãe. Franci quis retrucar, mas o pai o interrompeu. Sua mãe tá certa. Você só precisa se preocupar com o seu futuro.
Depois, completou. Seu irmão também vai estar no baile, e como sucessor da família Klause, é sua responsabilidade mostrar do que é capaz. Franz fechou os olhos pensativo, e os reabriu, com o olhar afiado. Pensando em Bastian, Franz obedeceu ao pai sem dizer mais nada. Sim, pai. No salão da Universidade Real, alguém anunciou com entusiasmo. Capitão Klause chegou! Francelaus roía as unhas, agitado e animado ao mesmo tempo. Tava tão empolgado que achei que ia sair correndo pra cá, pensou. Mas por dentro, o que sentia era inveja. Inveja de Bastian. Ele sempre se sai bem em tudo, murmurou consigo mesmo. E ainda aparece só quando o baile já vai começar. Mas logo mudou o tom. Mesmo assim, pra caçar gente, tem que comer carne primeiro. Que tipo de fera medíocre ele é? Será que ele se toca disso agora? No fundo, Franz acreditava que os dois viviam em mundos completamente diferentes. Desprezava a da origem do irmão. De repente, alguém gritou, correndo na direção de Bastian. Capitão Klause! Assim que Bastian apareceu, as pessoas se aglomeraram ao redor dele. Nossa, é tão difícil te ver, disse uma. Vai vir na minha festa particular da próxima vez? Ei, eu convidei o Capitão Klause primeiro, hein? Começaram a disputar atenção. Um por um, queriam falar com ele. Franz ficou chocado com a cena. Foi quando uma garota se aproximou e perguntou a Franz. Aquele ali é próximo do Duque Herrar? Era Ellen Klein, a noiva de Franz. Mas ele nem prestou atenção nela. Ainda estava tentando digerir o que via. Será que é mesmo o C.E. Matias Bom? Pensou surpreso. Não, impossível! E então viu uma figura nobre e poderosa apertando a mão de Bastian. Não, não pode ser! Bastian, por sua vez, olhou de canto e viu Franz emburrado. Com toda a calma, foi até ele e cumprimentou. Olá, Fron! E senhorita Klein, é um prazer ver vocês de novo. Klein respondeu animada. Olá, é estranho encontrar o capitão aqui no palácio? Mas no bom sentido. De repente, Franz se soltou com desdém. E então, como é que se sente pisando no palácio pela primeira vez? Claro! Os olhos de Bastian já não tinham o mesmo brilho de antes. Agora estavam mais afiados, mas ele logo recuperou a expressão descontraída e respondeu com um leve sorriso. Me sinto muito honrado e grato pela vida que tenho. Só que, ao responder, ele não perdeu a chance de alfinetar Franz. Assim como você fez um dia. Franz congelou. Como eu fiz? Pensou apavorado. Ele tá me provocando? O que eu respondo? Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o servo do palácio anunciou. A filha do Duque de Essen chegou. Na hora, Franz mudou completamente o semblante. Um brilho de satisfação tomou conta dele ao ver Odette entrando. Finalmente! Ela tá aqui. Se a noiva dele causasse algum escândalo, toda a dança seria arruinada. A Condessa Trier foi a primeira a entrar. E logo atrás vinha Odette. Mas a felicidade de Franz se transformou em choque. Hã? Os ombros delicados e surpreendentemente sedutores de Odette surgiram por trás da condessa. Os olhos de Franz se arregalaram. Ele não podia acreditar no que via. Não pode ser. Ela estava muito longe da imagem que ele tinha na cabeça. Aquela era a mesma mulher que o imperador descartou? Bastian passou por ele calmamente, se aproximou de Odette, que vestia um traje deslumbrante. Ela o encarou friamente, sem dizer nada. Ele fez o mesmo. Por alguns segundos, se olharam em silêncio. Então, Bastian estendeu a mão e se curvou, formal. Vamos, Lady Odette. Lá fora, o céu estrelado brilhava sobre o castelo. Dentro, os músicos tocavam enquanto os nobres se convidavam para dançar. No lugar de honra, o imperador e a rainha observavam tudo com satisfação. Franz dançava com sua noiva, mas seus olhos ainda estavam cheios de pânico e confusão. Do outro lado, Bastian e Odette dançavam juntos, criando uma imagem estonteante. Bastian falou baixinho. Achei que você não viria hoje. Me preocupei à toa. Odette respondeu. Para mim, Juan é muito importante. Bastian, claro, ainda não tinha desistido da ideia dela entrar no jogo com ele. Nesse caso, você pode participar dessa encenação comigo? Odette virou o rosto em silêncio. Seus olhos hesitavam. Bastian percebeu isso e pensou. Depois de hoje, a reputação dela vai pro lixo. E mesmo assim ela veio. De repente, Bastian puxou a mão de Odette com força. Lá no fundo, ele achava que Odette era alguém que só sabia tirar proveito das situações. Ela quer mesmo é se beneficiar com o imperador. Odette perdeu o equilíbrio por um instante. Hã? Mas Bastian assegurou rapidamente. Pensou. No fim, os dois têm motivos para se aproveitar um do outro. Então, ele se aproximou dela e disse. Então me avisa se concorda ou não, disse Bastian, encarando Odette. Eu vou te dizer exatamente como agradar o imperador. A cena mudou para o corredor do palácio. Naquele momento, Odette caminhava ao lado da Condessa Trier. A mulher se virou e disse com firmeza. Não se esqueça de que o futuro da família Destin depende do sucesso disso. Odette respondeu com seriedade. Eu sei,
Vou fazer o que o imperador quiser, mas em troca você tem que cumprir sua promessa de convencê-lo. Mesmo que esse casamento não dê certo, espero que o subsídio não seja cortado. A condessa respondeu com calma. O imperador, mesmo sendo cruel, não é tão desprezível. Se Isabela voltar à consciência por causa desse casamento, você poderá fazer o que quiser. Obrigada, condessa. Assim que Odete se afastou, a mulher suspirou. Tão patética. Ela sentia pena daquela jovem. Mesmo tentando parecer calma, era óbvio que Odete estava sendo jogada num mundo totalmente estranho, quase como se estivesse sendo vendida por dinheiro. Enquanto andava, Odete parou de repente e olhou para o jardim, repleto de flores em plena floração. Na mesma hora, as palavras da mãe vieram à sua mente. O jardim do palácio é cheio de flores. Igual você sempre disse, mãe. Ela lembrou com clareza de todas as vezes que a mãe falava sobre o palácio, sempre com uma empolgação estranha. Sempre que contava, ficava animada. E no fim, chorava e se sentava em silêncio. Odete se lembrou do que a mãe passou. Lembrou das lágrimas. Da dor. Por que ela era assim? Por que amar, se depois a gente se arrepende? Amor é tudo? Ela desejou que a mãe nunca tivesse escolhido o pai. Nunca tivesse traído o próprio país e família por causa de um homem como aquele. Odete também a culpava. Se você escolheu esse caminho, então devia ter aceitado as consequências. Se escolheu errado, pelo menos deveria ter aceitado com humildade o que veio depois. Ela pensou na mãe, em tudo que tinha vivido. Mas sua mãe sempre perseguiu ilusões. O amor passou. O passado não volta. Era como um turista perdido no deserto, iludido por miragens. E a mãe viveu uma vida de sede, sem nunca encontrar água. De volta ao corredor do palácio, Odete já estava com a condessa diante da entrada do salão de baile. A filha do Duque Dezen chegou, anunciou o arauto. Odete fez uma promessa a si mesma. Eu nunca vou viver uma vida como aquela. Entrou no salão com passos firmes. A vida é importante demais, e continuou seguindo a condessa. Eu sei como o dinheiro é essencial como base. Mas isso não quer dizer que eu esteja disposta a vender a minha honra. E minha dignidade também não está à venda só para ganhar dinheiro, pensava Odete. Mas, ao ver Bastian parado ali, esperando por ela, sua expressão mudou. Honra e orgulho também não são prioridades nessa vida. Ela murmurou em pensamento. É assim que mantém o que me resta de respeito. Bastian fez uma reverência leve e estendeu a mão para ela, com naturalidade. Vamos, senhorita Odete, mas ela ainda estava imersa em seus pensamentos. Tudo bem, capitão. Já tenho motivo suficiente para atuar ao lado desse homem. De repente, Bastian se inclinou e aproximou o rosto dos lábios dela. Então, posso considerar que você aceitou? Precisamos deixar bem claro para o imperador, para ele ficar satisfeito. Odete arregalou os olhos ao ver Bastian tão perto. Fechou-os com força, envergonhada, e seu rosto ficou todo vermelho. Virou o rosto na hora, deixando Bastian paralisado. Encostada na grade do salão, uma mulher loira tomava vinho com os olhos cheios de ódio, observando tudo lá de cima. Isabelle. Ao vê-la, Odete ficou em silêncio. Seu olhar ficou um pouco triste. Ela apertou a mão de Bastian com força e continuou a dançar com ele. Bastian abaixou os olhos e a elogiou. Mesmo assim, seu vestido e as joias estão muito bonitos. Odete respondeu educadamente. Obrigada pelo elogio, capitão. Mas por dentro ficou desconfortável. O que ele está querendo dizer com isso agora? Bastian sorriu e perguntou. Depois de hoje, vai devolver tudo? Odete ficou surpresa com a pergunta e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Já ouvi falar muito sobre Bastian, pensou, mas ela se surpreendia com a forma rude como ele falava. Dizem que ele se formou na prestigiada Academia Militar Real, no curso de História, e virou oficial. Então ele entende de etiqueta melhor que qualquer nobre. Mas mesmo assim fala desse jeito. Ela se lembrou da primeira vez que os dois se viram, naquela situação humilhante no cassino. Odete apertou os lábios pensativa. Se não tenho nada para esconder, prefiro ser direta. Virou-se para ele, o olhou nos olhos e respondeu. Sim, isso aqui é alugado. É só por essa noite, depois vou devolver tudo. Bastian se surpreendeu com a resposta. Mas antes que dissesse algo, ela completou. Mas não se preocupe, ainda tenho dinheiro de sobra para outras coisas. Ele zombou. Senhorita Odete é mais rica do que eu pensava. Odete respondeu no mesmo tom. É graças aos cuidados do capitão. Bastian ergueu uma sobrancelha, surpreso. Capitão. Odete sorriu, como uma flor desabrochando. Sim, porque eu tô me beneficiando bastante com o dinheiro do chá, lembra? E completou, animada. Até o fim dessa encenação, não vou precisar me preocupar com essas joias ou com o vestido. Ela deu um sorriso leve, visivelmente mais tranquila. Bastian, de repente, soltou uma risada, deixando Odete um pouco confusa. Sabia que essa é a primeira vez que vejo você sorrindo? Odete franziu a testa. Só tô tentando terminar essa encenação.
e garantir que ninguém perceba nada. Bastion e Odette continuavam dançando e conversando. Ela comentou: pelo menos o dinheiro do chá tá sendo usado para algo mais útil do que nas apostas do Duque. Afinal, esse dinheiro veio da dívida que o capitão me pagou. Então nada mais justo que eu usar em algo que me beneficie também. Bastion brincou com ela. Nesse caso, vou ter que te levar para um jantar bem chique da próxima vez. Assim a senhorita consegue economizar ainda mais. Odette retribuiu o tom. Desculpa, mas vou ter que recusar esse convite. Bastion perguntou o motivo. Ela respondeu com sinceridade. Porque é difícil para mim. Tenho dívidas além do que consigo pagar. E só de imaginar uma mulher sendo vendida para quitar dívidas... Os olhos de Bastion se apagaram por um instante. Eles ainda dançavam juntos, cercados pelos nobres sisudos do salão. Ele olhou para Odette e pensou alto. Mas a senhorita Odette não se curva diante de ninguém. Seus olhos desceram para o pescoço dela. Um pescoço longo, ereto, firme. E foi então que algo interrompeu o momento. O salão inteiro entrou em alvoroço. Bastion e Odette se viraram assustados e viram Isabelle descendo as escadas, cheia de raiva. Princesa Isabelle. Os olhos dela estavam tomados por ódio e mágoa. Andava com um ar decidido e impetuoso. Uma nobre ao lado perguntou: Princesa, tá tudo bem? Outros começaram a comentar: Parece que ela tá bêbada. Caminhou firme, até onde Bastion e Odette estavam, com um olhar fulminante. Odette sentiu um mau pressentimento na hora. E estava certa. Isabelle, de repente, levantou a mão e deu um tapa forte no rosto de Odette. Fica longe do Bastion, sua mendiga! Gritou com raiva. Ela parecia fora de si. Minha mãe só deixou eu vir nesse baile para eu ver essa cena com os próprios olhos? Ficou parada, observando os dois dançando juntos. Já fui ferida o bastante. Não tenho mais arrependimentos quando se trata de Bastion, pensou, enquanto batia a taça de vinho com força na mesa. Mas quem acompanha Bastion há 6 anos sabe. Ele só tá seguindo ordens imperiais. Não tem nada a ver com gostar daquela mulher. Só de ver Bastion e Odette juntos. Ela sentiu o sangue ferver. A filha de um herói de guerra, com linhagem baixa, e uma princesa abandonada? Essa combinação bizarra com certeza vai chamar atenção suficiente para tirar os holofotes dos boatos sobre mim. E doía. Doía muito. Ao ver Bastion sendo forçado a se casar com Odette, Isabelle se sentiu tomada por dor. Será que o coração de Bastion tem que aguentar toda essa humilhação só porque ele segue ordens imperiais? As lágrimas começaram a escorrer. A dor transbordava. Bastion, coitado. Isabelle começou a perder o controle. Só eu entendo o coração dele, pensava fora de si. Ele me ama, mas não pode demonstrar porque é leal demais. Quase tolo de tão fiel. Bastion, você tá se sacrificando por mim, não é? Ela corria e pensava, completamente tomada pela loucura. Por que você se força a dançar com aquela mulher horrível só por causa da oposição da família real ao nível social dela? Ao ver Odette, perdeu ainda mais o controle. Então é só por dinheiro que essa mulher conseguiu esse lugar? Como você ousa... Fingir que entende o coração do pobre Bastion. Tomada por um surto de ciúmes e mágoa, ela avançou e deu outro tapa em Odette. Fica longe do Bastion, sua mendiga! Odette caiu no chão com a força do tapa. O colar dela também se quebrou, espalhando pérolas pelo salão. Eu sei que você tá fazendo tudo isso só pra fugir da sua vida miserável, gritou Isabelle, surtando cada vez mais. Você não tem nem dignidade! Odette arregalou os olhos, em choque. Você não tem vergonha nenhuma! Nesse momento, Bastion se colocou na frente dela, protegendo Odette com o corpo. A voz dele foi firme. Por favor, Alteza, acalme-se. Mas ver Bastion protegendo outra mulher só deixou Isabelle ainda mais louca. Bastion, essa mulher tá te encantando por dinheiro, gritou transtornada. Ela é só uma prostituta de luxo. Odette ouviu tudo calada. A princesa tá cega de amor e ciúme, pensou. Tá tentando me diminuir com palavras vazias, mas ela não faz ideia do que eu vivi. Ela abaixou e começou a juntar, uma a uma, as pérolas do colar destruído. Na verdade, nem dói, pensou. Eu só tô cumprindo ordens do rei, nada mais. Todos ao redor ficaram surpresos com a calma dela. Isabelle viu aquela cena e ficou ainda mais furiosa. Olha isso, Bastion. Ela só tá fascinada com as joias. Aposto que ela nem tem esse colar. É uma mendiga gananciosa. Odette se levantou e olhou firme pra ela, sem dizer uma palavra. O olhar dela fez Isabelle arregalar os olhos, surpresa. Mas Odette simplesmente a ignorou, virou o rosto com indiferença e foi até um criado próximo. Por favor, pode guardar isso pra mim até o fim do baile? Sim, senhorita, respondeu ele pegando as pérolas. Isabelle, ao ver aquilo, sentiu o sangue ferver ainda mais. Ele me ama, eu te amo tanto, Bastion. Sem conseguir mais conter os sentimentos, ela se jogou nos braços dele e o abraçou apertado. Mas Bastion fez uma careta.
O cheiro forte de álcool era insuportável. Por favor, Alteza, tente se acalmar, disse ele, tentando afastá-la com gentileza. A rainha, ao ver aquela cena, ficou visivelmente abalada e caiu sentada, sem forças. Isabelle, você precisa... O imperador se levantou de repente. Rainha, rápido, chame um médico. A mãe de Fran ficou apavorada, com medo de a confusão acabar envolvendo sua família. Não podemos deixar que nosso nome se misture nisso. Enquanto isso, o salão inteiro murmurava e comentava o escândalo. Teria sido melhor se a rainha Helen tivesse intervindo. Pelo menos ela jamais faria algo tão embaraçoso. Como pode a mãe da Odette se apaixonar assim por um homem de nível tão inferior? Mas ela não é filha do Duque Disson? Como que uma princesa de Burke se cega desse jeito por alguém como Bastian? Apesar disso tudo, alguns ainda murmuravam. Bem, o Capitão Close ainda tem mais prestígio, tanto em poder quanto em dinheiro. A condessa estava preocupada. Aqueles comentários estavam se voltando contra Odette. E a princesa ainda estava causando. Bastian, para de esconder o que sente por mim, gritou Isabelle, completamente fora de si. Bastian se irritou, empurrou a mão dela com força e lançou um olhar frio, duro. Isabelle ficou paralisada, sem entender. Por quê? Por que tá me rejeitando desse jeito? De repente, alguém gritou. Isabelle! Era o irmão dela. Ele correu até ela e a puxou. Você tá bêbada demais! Vamos embora! Não, eu não quero. Bastian, responde! Você também me ama, né? Deixa eu ir até ele. Mas o irmão a arrastou pra fora, enquanto ela gritava, alucinada. Bastian tá me esperando. No meio de tudo isso, Bastian se virou e olhou pra Odette. A expressão dele suavizou. Você tá bem, senhorita Odette? Odette não respondeu de imediato, mas logo ajeitou o cabelo com delicadeza. A bochecha de um dos lados ainda estava vermelha do tapa que levou. Mesmo assim, manteve a compostura. Ele ficou surpreso ao vê-la tão serena. Será que ela pretendia continuar dançando como se nada tivesse acontecido? Como se aquela humilhação pública não tivesse importância? Assim como no dia em que foi vendida pelo próprio pai por causa de dívidas de jogo. E mesmo assim, teve coragem de continuar. Essa mulher é forte demais, pensou Bastian. Corajosa demais. E agora, ali diante dele, Odette parecia uma verdadeira rainha. Bastian levou a mão às costas e concluiu em silêncio. Se for assim, eu aceito com orgulho. A continuação tá aí. Tô demorando um pouco porque editar dá um baita trabalho. E ainda conciliar isso com meu emprego tá puxado. Mas juro que vou tentar trazer os vídeos com mais frequência, tá? Ah, e não esquece de curtir. Isso me ajuda pra continuar trazendo mais partes dessa obra.